Chichén Itzá, uma das 7 maravilhas do mundo. Desde pequeno, eu era fascinado por civilizações antigas. Pirâmides, deuses, templos e cidades perdidas sempre povoaram minha imaginação. Eu devorava livros sobre os egípcios, os gregos, os incas, mas foi só quando ouvi falar dos maias que algo despertou dentro de mim, de verdade. Um povo que séculos antes da nossa era moderna já conhecia os astros, criava calendários precisos e erguia monumentos grandiosos. E no centro de tudo isso estava Chichén Itzá, uma cidade sagrada. Um lugar onde o tempo parece ter parado para contar histórias silenciosas. Nunca vou esquecer o dia em que finalmente estive lá. A manhã estava clara e quente quando pisei pela primeira vez na península de Yucatán, no México. Uma estrada estreita nos levou até a entrada do sítio arqueológico. E logo ao atravessar os portões, senti que estava entrando em outro mundo. O verde da floresta ao redor contrastava com as pedras claras e gastas pelo tempo. As ruínas começavam a aparecer uma a uma, como peças de um quebra-cabeça histórico. E então a vi. A pirâmide de Kukulcán. Imponente, perfeita, silenciosa. Ali estava ela, a estrutura mais famosa de Chichén Itzá, uma das construções mais enigmáticas do mundo. Não era apenas bonita, era inteligente, era viva. Era como se cada pedra carregasse a memória de um povo inteiro. O guia explicou que a pirâmide, também conhecida como El Castillo, não foi construída por acaso. Os maias a ergueram com um propósito claro: representar o tempo. Cada lado tem 91 degraus, e ao somar os 4 lados mais a plataforma do topo, chegamos a 365 degraus, um para cada dia do ano. Aquilo não era coincidência, era ciência, era observação, era reverência aos ciclos da natureza. Mas o mais incrível acontece 2 vezes por ano, nos equinócios. Nesses dias, o Sol projeta sombras sobre as escadas da pirâmide, desenhando a imagem de uma serpente emplumada que parece descer, degrau por degrau, até o chão. Era o deus Kukulcán, retornando à Terra de acordo com a crença maia. Aquilo não era só arquitetura, era astronomia em sua forma mais pura e espiritual. Deixamos a pirâmide para trás e seguimos em direção ao grande campo de jogo, um lugar sagrado onde os maias jogavam o Poctapoc, um jogo de bola que era mais que esporte. Era um ritual religioso. As regras ainda são debatidas pelos estudiosos, mas sabemos que os jogadores usavam apenas os quadris para manter a bola em jogo, e que o jogo podia representar a luta entre o dia e a noite, ou entre a vida e a morte. A parte mais chocante: o time perdedor podia ser sacrificado. Para nós isso parece cruel, mas para os maias, o sacrifício humano era uma forma de devoção. Era oferecer o melhor ao divino. Não era punição, era honra. Continuamos andando entre colunas, esculturas e templos com gravuras esculpidas que pareciam tentar contar sua própria versão da história. Chegamos ao cenote sagrado, um poço natural de água profunda, com bordas rochosas e uma aura de mistério. Ali, durante séculos, foram feitas oferendas aos deuses. Arqueólogos encontraram ali restos de cerâmica, objetos de ouro, pedras preciosas e também ossos humanos. Era ali que vidas eram entregues em troca de chuva, colheitas, proteção. Olhei para a água escura do cenote e imaginei os rituais que aconteciam ali. A fumaça dos incensos, os cantos, as preces, os olhares fixos no céu. Era impossível não sentir um arrepio. Outro ponto que me deixou fascinado foi o observatório astronômico, conhecido como El Caracol. Ele recebeu esse nome por sua forma espiralada, parecida com uma concha. De lá, os maias observavam os céus, acompanhavam os ciclos de Vênus, da Lua e do Sol. Sem telescópios, sem computadores. Apenas com os olhos, a paciência e a curiosidade de quem queria entender o universo. Eles sabiam muito. Sabiam prever eclipses. Sabiam quando as estações mudavam. Sabiam plantar na época certa. E sabiam que o tempo era sagrado, por isso suas construções respeitavam tanto os movimentos do céu. Durante séculos, Chichén Itzá
Foi um centro político, econômico e religioso poderoso. Mas por volta do século XIII, algo aconteceu. A cidade foi pouco a pouco abandonada. Talvez por guerras, talvez por secas prolongadas, talvez por conflitos internos. Ninguém sabe ao certo. A selva voltou a crescer, cobrindo os templos com raízes e silêncio. E por muito tempo, tudo o que restou foram lendas. Foi só no século XIX que exploradores redescobriram o local. Desde então, arqueólogos do mundo inteiro vêm tentando decifrar seus segredos. Ainda hoje, novas descobertas surgem. Ainda hoje, Chichén Itzá fala para quem sabe ouvir. Em 1988, a Unesco reconheceu o valor histórico e cultural do lugar, declarando-o Patrimônio Mundial da Humanidade. E em 2007, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ao lado de construções como o Coliseu de Roma e a Muralha da China. Mas para mim, ela é muito mais do que isso. Chichén Itzá é um testemunho da genialidade humana, da conexão entre ciência e fé, da harmonia entre homem e natureza. É uma prova de que é possível viver com sabedoria, mesmo sem a tecnologia de hoje. Ali, cada pedra carrega conhecimento, cada sombra conta uma história, cada ruína guarda um ensinamento. Naquele fim de tarde, antes de ir embora, olhei mais uma vez para a pirâmide de Kukulkan. O sol se punha no horizonte e a luz dourada parecia dar vida às pedras. Senti uma paz estranha, como se aquele lugar me tivesse ensinado algo que vai além das palavras. Chichén Itzá não é apenas uma maravilha do mundo, é uma maravilha da alma.